Irmãos, nós vamos continuar estudando 1 Pedro. 1 Pedro 2. Então abram aí a Bíblia, por favor. O Evaristo vai nos ajudar ali com a projeção na tela. 1 Pedro 2. Nós vamos começar a estudar o bloco que envolve os versículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, 4 a 10. 1 Pedro 2, 4 a 10. Nós vamos ler o texto todo aqui juntos, e aí a gente vai caminhar parte por parte, versículo por versículo, naquele ritmo que já estamos acostumados, sem perder nada, para extrair até o tutano do que Pedro fala para nós aqui, tá bom? Então, olha lá, 1 Pedro 2, 4 a 10. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra dos construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então esse é o trecho todo que a gente vai estudar, começando no versículo 4. A gente, evidentemente, não vai conseguir ler o trecho todo hoje, ver o trecho todo hoje, estudar o trecho todo hoje, mas a gente vai tentar superar pelo menos o versículo 4 hoje. E esse texto aí, ele parece funcionar, esse bloco parece funcionar como uma grande base para tudo que Pedro já falou. Porque aquela dinâmica de ordem, fundamento, parece que aqui ele não segue mais aquele padrão. Aqui agora ele abre um pouco mais. Parece que esse bloco todo aqui serve como uma grande base para tudo que ele acabou de falar. Não só para aquela última ordem que a gente viu, de desejar a palavra de Deus, no começo do capítulo 2, mas para tudo que ele falou até aqui. E esse trecho aí, se vocês prestaram atenção nas palavras que ele usa, no que ele está dizendo, vocês perceberam que ele está desenhando para nós um pouco da nossa identidade como crentes. Quem é o crente? Ele apresenta aqui para nós um pouco disso. Existem outras passagens, outros textos que falam da identidade cristã, mas aqui nós temos um trecho muito importante disso. Pedro usa muitas ilustrações e muitas figuras para falar disso. Ele usa muitas imagens do Antigo Testamento, porque ele quer que aquilo fique bem vívido, bem nítido na mente dos leitores. Então, ao descrever os crentes, ele puxa essas imagens e fala: olha aqui quem são vocês. Ele apresenta esse raio-x aí de quem são os crentes, essa identidade cristã. E ele mostra isso para nós, falando de vários privilégios que os crentes têm. Por sermos crentes, nós desfrutamos de vários privilégios. Tanto que esse texto é muito conhecido. Os versículos 9 e 10, põe aí, por favor, ele. Os versículos 9 e 10 são muito conhecidos. Olha lá: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Vocês não eram povo, agora são. Esse texto é muito conhecido e diz respeito à nossa identidade, quem nós somos como crentes, certo? Então, o objetivo de Pedro aqui é mostrar para os crentes como eles ocupam uma posição privilegiada diante de Deus, mesmo que o mundo diga que eles não valem nada. Porque lembra, a gente não pode perder isso do nosso horizonte. Os leitores de Pedro estavam sofrendo zombaria, uma perseguição social, eles estavam tendo ali, perdendo oportunidades, recebendo piadas.
Eles estavam sendo cortados da família, das amizades, porque eles eram crentes. Era uma perseguição social, não é uma perseguição estatal, para matar, prender, ainda não. Mas já era uma perseguiçãozinha social. E os crentes, eles, poxa, peraí, será que vale alguma coisa eu ser crente? Será que eles só zombam de mim? Eu olho para todo lado que eu vejo, o pessoal zombando de mim. Será que tem algum valor eu ser crente? Será que é importante? Será que isso tem alguma relevância mesmo? Será que eu sou isso que o mundo está falando mesmo? Então a avaliação do mundo sobre os crentes era negativa, era ruim. Eles desprezavam os crentes. Pedro fala, não se deixem levar por isso que vocês estão ouvindo. Vocês não são o que aquelas pessoas dizem. Vocês vocês estão numa posição privilegiada. Vocês não tinham que ser alvo de zombaria. Vocês tinham que ser alvo de admiração. Vocês não tinham que ser alvo de piada. Porque vocês estão numa posição muito nobre, muito elevada. E eu vou mostrar isso para vocês agora. E aí ele começa no versículo 4. Mostrando como os crentes têm tantos privilégios que o mundo não tem. E certamente até por isso que o mundo zomba. Porque eles não têm isso que nós temos. Eles estranham isso que nós vivemos. Mas eles reagem a isso zombando. Eles falam, por que ele não tem o mesmo palavreado que a gente? Por que ele não se comporta como a gente? Por que ele não usa roupa como a gente? Por que ele não ouve as músicas que a gente ouve? Por que ele não assiste as coisas que a gente assiste? Por que ele é diferente? Vou zombar, Pedro fala. Eles zombam e vocês não podem deixar que essa zombaria faça vocês perderem o foco de vocês. Vocês são muito privilegiados. Eu vou mostrar isso para vocês. Para que vocês confirmem a identidade de vocês. Quem vocês são. Então esse é o objetivo de Pedro aqui. Entenderam isso? Agora, isso é relevante para a gente hoje? Assim como aconteceu com os leitores de Pedro, séculos atrás, o mundo continua zombando dos crentes hoje? Continua. O mundo continua desprezando os crentes hoje? O mundo continua rotulando os crentes com apelidos, com nomes, com títulos de zombaria, de desprezo, de escárnio? Continua fazendo isso hoje? Tá? Como que é o jovem na escola? Ah lá, o crentão. Né? Na escola me chamam de padre. Ah, o padre. Ah, o padre. Eu falo, primeiro que eu não sou católico, mas enfim, né? Você nem explica mais nada, né? Mas olha o padre lá, olha o padre. Na escola, é muito comum zombarem dos jovens que são castos, zombarem da castidade que o jovem crente tem, que ele busca, da pureza. Muita piada em cima disso. Porque o jovem crente, ele não fica se agarrando com as outras pessoas lá, ele não fica beijando todo mundo lá, não, ele tem zelo pela sua pureza. Ele não fica ficando, né, na linguagem dos jovens aí, ele não fica lá beijando outros, não, e isso é algo de zombaria. E aí, muitas vezes a gente, com essa zombaria, a gente pode acabar ficando triste, a gente pode acabar, às vezes, até mesmo querendo ceder ao mundo. Eu vou tentar flexibilizar um pouquinho mais aqui, porque aí o mundo não vai me zoar, o mundo não vai zombar de mim. E aí o crente acaba perdendo a sua identidade. Isso é um problema que a gente tem hoje. Você olha para muitas pessoas que se dizem crentes e você fala, mas como você é crente e vive desse jeito? Como você é crente e se veste desse jeito? Como você é crente e fala desse jeito? Como que você é crente? Ah não, mas isso daí não tem nada a ver, eu sou crente, mas não faço tudo isso. Por quê? Porque o cristianismo perdeu a sua identidade. Os crentes perderam a sua identidade, tentando flexibilizar para que o mundo não faça zombaria, não faça piada. Essa não é a resposta certa. A resposta certa é a gente confirmar a nossa identidade cristã. Eu sou crente, eu sou assim, assim, assim e assado. E portanto eu vivo assim, assim, assim e assado. É isso que Pedro quer fazer aqui. E isso é relevante para nós hoje. Não é para nós... É mais importante saber o que Deus pensa de nós do que o mundo pensa de nós. O que dirige a nossa vida é o que Deus diz sobre nós. Deus diz, você é assim, assim, assado. Então eu vou viver desse jeito. O que o mundo acha ou deixa de achar, para mim, não faz diferença nenhuma. Então esse trecho todo é um trecho que fala sobre identidade. Então a gente vai ver aí vários componentes da identidade cristã. São vários. O primeiro componente da identidade cristã está nos versículos 4 a 8. É a maior parte ali do texto. E eu coloquei assim, o primeiro componente da identidade cristã. O crente é parte de uma construção divina. O crente é parte de uma construção divina. Veja bem, quando a gente fala da identidade cristã, a gente pode olhar de vários prismas.
e de vários textos bíblicos. Por exemplo, o crente é alguém perdoado, o crente é alguém justificado, o crente é alguém santificado. Pedro já falou isso para nós. O crente é alguém eleito, escolhido por Deus. O crente é alguém regenerado, Pedro acabou de falar isso. Então a nossa identidade tem várias marcas, tem vários componentes. Mas Pedro vai usar aqui várias ilustrações muito vívidas para mostrar quem nós somos. E, portanto, como a gente tem que viver em consequência disso. Porque a nossa identidade muda tudo da nossa vida. Vocês lembram do Toy Story? Lembram do desenho lá do Woody, do Buzz? Lembra? Do bonequinho da Pixar? Lembra do Toy Story? Lá tem o cowboy, o Buzz Lightyear, né? Se vocês lembrarem, esse desenho é antigo, todo mundo vai lembrar dele. Não é só os novinhos não, né? Os mais velhos vão lembrar dele também. Já é da década de 90, já tem o quê? 30 anos, 35 anos, se for da década de 90, anos 90, né? Mais de 30 anos já, todo mundo vai lembrar. E você deve lembrar que quando o Buzz chega, né? O Buzz chega lá no quarto, ele se acha um herói de verdade, né? Um explorador espacial de verdade. E aí o cowboy fala pra ele, você não é um astronauta, você é um brinquedo. E o brinquedo de uma criança. Tá? Por que ele fala isso? Cara, você tem que parar de achar que você é um astronauta, que você tem grandes missões, que sai laser da sua mão, que você voa. Você não faz nada disso, você é um brinquedo. A sua função é dar diversão para uma criança, só. Olha para debaixo do seu pé. Aí ele olha para debaixo do pé e está lá escrito o nome do dono dele, né? O Andy. Então, qual que é? A identidade dele é um brinquedo. Ele é um brinquedo. Ele é de plástico. Ele não voa, ele não tem raio laser, ele não veio do espaço. Não, ele veio de uma fábrica, veio da estrela. Ele veio da estrela. Buzz Lightyear, veio lá. Essa é a identidade dele. E por ele ser um brinquedo, então, o que ele faz decorre disso. O crente também tem uma identidade. O que é o crente? O crente é um astronauta? O crente é um super-herói? Quem é o crente? E, portanto, como que o crente vive? É isso que Pedro vai desenhar aqui para nós de modo muito claro. Ele vai pintar um quadro pra gente. Um quadro de várias faces, com muitas cores, de modo muito vívido aí. Então vamos ver esse primeiro componente da identidade cristã. O crente é parte de uma construção divina. Olha aí como começa o versículo 4. Chegando-nos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Bom, primeira perguntinha. Quem é aquele ele ali do versículo 4? Jesus. É Jesus. Tá? A gente sabe que é Jesus, porque se vocês olharem o versículo 3, põe aí por favor, o versículo 3. A gente já estudou isso daí, e a gente viu, vocês devem lembrar disso, que aquele finalzinho ali, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, a gente chegou à conclusão que aqui em Pedro, quando ele fala de Senhor, ele está falando de Jesus. Lembra disso? Agora, então, no versículo 4, ele fala um ele. E quem é o ele? Jesus. Então ele diz, chegando-nos para ele, Jesus. E é muito interessante esse verbo que Pedro usa aqui. Esse chegando-vos. Porque tem alguma tradução diferente? Tendo se aproximado de Cristo. Coloca ali de Cristo, ok? Ele já mudou ele por Jesus direto ali, né? Então, tendo se aproximado, chegando-vos. A ideia aqui desse verbo é de uma aproximação física, pessoal. É você estar na presença de alguém. Você se aproximar de alguém e estar na presença de alguém ali. E esse verbo é usado para falar da aproximação com Deus. De você se aproximar de Deus. Olha só, por exemplo, Hebreus 4,16. É você estar na presença de Deus. Olha só. Hebreus 4,16. São 3 textos de Hebreus que usam essa palavrinha. Vamos entender o que Pedro está pensando aí. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Ou seja, tem lá o trono de Deus e você se aproxima confiadamente. Mas você se aproxima dali, você chega na presença de Deus, certo? Olha outro texto aí, Hebreus 7,25. Por isso também falando de Jesus, né? Por isso Jesus também pode salvar totalmente
os que por ele se chegam a Deus. Então esse texto fala aqui que as pessoas se aproximam de Deus. As pessoas se colocam diante de Deus, na presença de Deus, por meio do que Jesus faz aqui. Mais o texto, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, notem aqui, ainda que esse verbo tenha a ideia de uma presença física, né, pessoal, quando aplicado a Deus, dá a ideia de você se aproximar de Deus, até mesmo de forma cultica. Porque nós nos aproximamos de Deus não de forma física. Nós não batemos lá na porta do céu, entramos, né, no trono, na sala de Deus. Nós não fazemos isso. Como que nós nos aproximamos de Deus então? O que é essa aproximação? O que é estar diante de Deus aqui então? É você reconhecer quem Deus é você saber que está diante dele, é você adorá-lo, é você cultuá-lo também. Olha aí o que diz Hebreus 10:1. Esse texto de Hebreus 10:1, a palavra que não está traduzida de um jeito fácil para a gente entender, para a gente perceber, mas é a mesma palavra que Pedro usa. Olha ali para o versículo 10, para o versículo 1 do capítulo 10. Onde vocês acham que está a palavra que nós estamos usando aqui? De chegar-se. Olha ali para o versículo 1, tá bem grandão aí agora. Qual é a palavra que é a mesma que a gente está usando aqui agora, dessa aproximação? De estar, você ter a noção que está diante de Deus, você se colocar diante de Deus para adorá-lo, para cultuá-lo, você se aproximar dele. Onde está? Ofertante. Não tem nada a ver com a nossa tradução, né? Mas a ideia é essa, é ofertante, é aquele que se aproxima para quê? Para ofertar, para colocar uma oferta ali, para adorar. Então olha só, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertante, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente oferece. Então esses são aqueles que se aproximam de Deus. Como? Adorando a Deus, cultuando a Deus, se colocando diante de Deus para exaltá-lo, reconhecendo quem Ele é, cantando para louvores a Ele, ofertando para Ele. Essa é a ideia desse aproximar-se, desse chegando-vos que aparece aqui. Agora volta para lá então, por favor. Olha lá. Chegando-vos para ele. Então, por que Pedro escolheu essa palavra? Por que Pedro escolheu esse verbo? O que Pedro transmite para nós aqui com isso? Pedro está afirmando para nós que o crente tem livre acesso a Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus de fato. Nós podemos nos achegar a Ele. Ele é acessível a nós. E, portanto, nós podemos participar dos benefícios e dos privilégios espirituais por meio de Jesus. Porque se aproximar de Deus envolve desfrutar desses privilégios, que ele vai descrever mais para frente. Quando eu me aproximo de Deus, eu desfruto de privilégios e benefícios. Se vocês olharem, por exemplo, Efésios 1:3, vocês vão ver isso daí. Olha só, como Paulo fala desses benefícios que o crente tem. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. O que quer dizer assim, nas regiões celestiais em Cristo? São bênçãos que vêm do céu. Deus nos abençoa com bênçãos espirituais que vêm do céu, por causa do que Jesus fez. Eu me aproximo de Deus por meio do que Jesus fez, e então eu sou abençoado, eu recebo várias bênçãos, inúmeras bênçãos. Eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou santificado, o Espírito Santo habita em mim, um monte de coisa. Inclusive essas coisas que Pedro vai falar aqui agora, certo? Agora pergunta, por que era importante para os leitores de Pedro saber que eles estavam próximos de Deus? Por quê? Os irmãos vão encontrar uma dica disso no versículo 1 do capítulo 1. Olha aí o capítulo 1, versículo 1, e me diga, por que aqueles crentes, porque para aqueles crentes seria importante lembrar que
eles têm livre acesso a Deus, que Deus está próximo deles, que eles estão próximos de Deus. Eles eram escolhidos, ok? Pedro vai falar isso mais para frente, mas tem um outro motivo aí. Porque eles estavam dispersos? Porque eles estavam dispersos. Eles não estavam na terra deles. A gente sente saudade da nossa terra quando a gente viaja, quando a gente vai embora? A gente sente saudade? Sente ou não? Sim. Sente, né? Sim. A gente sente saudade. Só se viajar alguns dias. É muito legal viajar, mas a gente fala, é mais gostoso ainda voltar para nossa terra, né? Eles estavam dispersos. Eles eram forasteiros da dispersão, espalhados pelo mundo antigo. E quando você está longe de casa, você se sente sozinho. Você se sente muitas vezes privado. Privado, inclusive, dos seus direitos. Se você está numa terra estrangeira, você não tem os direitos do estrangeiro. Você não tem os direitos do nativo lá porque você é estrangeiro. Então eles poderiam se sentir sozinhos e privados dessas coisas. Mas eles podiam lembrar, eles podiam ter toda a certeza que mesmo eles estando longe da terra deles, eles estavam próximos de Deus. Eles estavam longe da terra, longe da casa deles, mas eles estavam próximos de Deus. Eles tinham acesso direto a Deus, não importa onde eles estivessem. E eles podiam contar com os benefícios e os privilégios disso. Eles eram estrangeiros lá. Poxa, eu sou sucateado aqui, ninguém me leva a sério, ninguém me dá posições nem nada. Eu estou me sentindo abandonado aqui, eu estou privado de um monte de coisa, estou me sentindo sozinho. Mas todo crente se aproxima de Deus. Não importa onde ele esteja, ele está próximo de Deus. Ele está diante de Deus, diante do trono de Deus, não importa onde ele esteja. Certo? Agora é o seguinte, nós sabemos que por causa do pecado, ninguém consegue chegar até Deus sozinho. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, certo? Não tem como eu me achegar a Deus sozinho. Agora eu vou chegar perto de Deus, vou lá, pegar o caminho que eu chegar lá. Não tem como alguém se achegar ao Senhor sozinho por causa do pecado. É por isso que Jesus nos convida a se aproximar dele. Tá? Você deve lembrar dos convites que Jesus faz. Vinde a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, vocês que estão cansados, e eu darei a vocês alívio. Venham até mim. É o convite para se aproximar dele. Então aqui se aproximar dele é um outro jeito de falar da conversão. Quem é o crente? É aquele que se aproximou de Jesus. É aquele que se achegou a Jesus. É aquele que ouviu o convite de Jesus de vem a mim e falou, tá bom, eu vou. E chegou perto de Jesus. Antes, a pessoa que não é crente, ela quer distância de Jesus, ela quer distância de Deus, ela não quer nada com Deus. Aí Jesus fala, vem. E a pessoa fala, poxa, eu tô aqui vazio, sozinho, desesperado, não encontro resposta em nada, eu vou. E ele vai. E aí ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele se torna um crente. Então é interessante essa linguagem que Pedro usa, porque ao falar da conversão, ele fala dessa proximidade, dessa intimidade, que para aqueles crentes era muito importante, para a gente é importante também. Lembrar que nós nos achegamos a Jesus, nós estamos próximos de Jesus, porque nós somos crentes. Se tem alguém aqui que ainda não é crente, você está longe de Jesus, você tem que se aproximar dele, ouvir o convite dele falando vem e ir, e você vai se tornar um crente. Isso nos lembra também, esse convite que eu falei, né? De Isaías 55. Olha só como Deus convida as pessoas para se aproximar dele. Olha aí, Isaías 55, de 1 a 3. Olha como esse chamado ao arrependimento é um chamado para se aproximar. Olha isso. Todos vós os que tendes sede, vindes às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor daquilo que não satisfaz? Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Olha quantas vezes Deus convida, vem, se aproximem de mim, abandonem esses caminhos e venham, se arrependam e venham, parem de ficar longe e venham. Lembra quando, geralmente criança é assim, né? Quando o pai dá bronca em criança, pra onde que a criança vai? Vai embora, vai pro outro canto da quarto, né? Aí o filho vê que fez besteira, o filho começa a ficar triste e tal, aí ele aparece no canto assim da sala, assim, né? E o pai lá pro lado. O filho aparece assim no canto da sala, assim. O que o pai fala? Vem cá.
Vamos fazer as pazes, vem cá. Aí o filho vai lá chorando, ai pai, desculpa, aí abraça tal. É o convite, vem, se aproxime de mim. Não tenha mais essa distância. O caminho está livre, é acessível. Eu quero que você venha. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, olha o convite várias vezes. Vinde, vinde, vinde. E aqui no versículo 4 de 1 Pedro 2, Pedro falou, vocês já vieram. Vocês já se aproximaram. Vocês já chegaram perto. Vocês agora têm livre acesso. Então esse é o crente, certo? Legal. Então ele diz, chegando-vos para ele, ou tendo chegado a ele, a NBT? A NBT colocou, tendo-se chegados, tendo se aproximado, essa é a ideia. Vocês agora estão próximos, vocês agora têm acesso, têm liberdade, têm comunhão com Deus. Tendo-se chegado a ele, chegando-os para ele, a pedra que vive. Não é estranho falar uma pedra que vive? Você já viu uma pedra viver? Pedra ter vida? Quando você aprendeu na escola, seres vivos. Você aprendia lá os animais, os seres humanos e as pedras. Não, pedra não é um ser vivo. Então por que ele fala aqui, a pedra que vive? É uma figura de linguagem, claro. Pedro não está falando que Jesus é literalmente uma pedra. Né? Não, Jesus é meio cabeça dura, né? Não é isso. Por que a pedra que vive? Isso daqui, olha só que interessante. Isso daqui é um recurso que chama oxímoro. Já ouviram falar disso? Oxímoro. O que é um oxímoro? Acho que é assim que se pronuncia, oxímoro. Tem o X, acho que é oxímoro. Oxímoro é quando eu uso duas figuras aparentemente contraditórias para enfatizar alguma coisa. Por exemplo, eu falo assim para vocês, irmãos, durante o culto de quarta-feira, os irmãos não falam nada. E faz um silêncio ensurdecedor. O silêncio faz barulho? Não. Então por que é um silêncio ensurdecedor? O que eu quero dizer com silêncio ensurdecedor? É um silêncio que é um silêncio eloquente, é um silêncio que diz alguma coisa. Os irmãos estão com sono, os irmãos não estão interessados, sei lá, enfim, não tô falando de ninguém aqui, tá? E ninguém dormindo aqui, tô todo mundo meio acordado, tá? Mas é um silêncio ensurdecedor, por quê? Mais ou menos, Márcio. Mas já tá mais pra lá que pra cá, já, né, mano? Esse triozinho assim ainda, né? Então, um silêncio ensurdecedor é o quê? É a ideia de um silêncio que fala alguma coisa. Mas que são coisas aparentemente contraditórias, né? Quando eu digo assim, por exemplo, não, o meu quarto, eu falo isso pra Isabela no meu escritório. Os adolescentes falam isso do quarto, eu falo isso do escritório. Eu falo, a minha bancada do escritório é um caos organizado. Só que sim, mano, um caos organizado. O que eu quero dizer com caos organizado? Aí o homem explica. Não, tá tudo bagunçado, mas eu sei exatamente onde tá cada coisa. Não é assim, Severiano? É isso aí. Você sim que é assim? É assim. É um caos organizado. Tá tudo aquelas papeladas lá, mas a esposa fala, preciso de tal coisa. Deixa eu levantar isso daqui, pegar aqui, peguei. É um oxímoro, para enfatizar o quê? Que o negócio tá bagunçado mesmo, mas eu sei onde estão as coisas, certo? O outro oxímoro conhecido da Bíblia, lago de fogo. Como lago de fogo? O que tem dentro de um lago? Água. Existe lago de fogo? Não, qual que é a ideia do lago de fogo? É que o ímpio, ele é mergulhado, ele é envolto no fogo, no sofrimento. Essa é a ideia. No fogo que consome ele por inteiro. Ele é mergulhado lá dentro, ele por inteiro é colocado lá dentro. Então é um jeito de enfatizar. E aqui é um oxímoro também. É para falar que Jesus é uma pedra viva. E por que é importante falar que Jesus é uma pedra viva? Essas duas palavrinhas, essas duas ideias, né, colocadas aí, pedra viva ou pedra que vive é pedra viva, tá? Então a pedra viva, essas duas palavrinhas, elas querem dizer que Jesus é um fundamento vivo da igreja, dos crentes, da vida cristã. Olha só, quando o texto fala que Jesus é uma pedra, Pedro está comparando Jesus aqui não é uma pedra que a gente encontra aí, por aí, né, uma pedra de montanha, não é isso. Pedro está pensando na construção civil. Como eu sei que ele está pensando na construção civil? É só você ver o versículo 5. Ele está falando ali sobre edificação de casa. Pedro está pensando na engenharia civil aqui. Então, naqueles dias, não tinha votorantim, não tinha cimento, não tinha lá tijolo baiano, não tinha essas coisas.
Então, como as pessoas construíam casas? Com pedra. Você queria uma casa resistente, você tinha que usar pedra. A pedra ficava lá. Eles cortavam as pedras e encaixavam as pedras ali uma em cima da outra, e o peso da pedra e o formato da pedra ia fazendo com que a parede subisse, certo? Tanto que até hoje você encontra muitas construções antigas, muito antigas, que estão de pé até hoje, porque são feitas de pedra. Então Pedro está pensando na construção civil. Então quando ele fala que Jesus é a pedra, ele está pensando nisso, certo? E em especial, ele está pensando em Jesus como uma pedra que serve de fundamento para a construção. Pedra angular. A pedra angular. Tanto que ele vai falar mais para frente. Ali, ó. Eis que põe em Sião uma pedra angular. O que é uma pedra angular? Ninguém aqui fez engenharia civil, né? Hã? Aqui fica... Ou a pedra angular é assim. Quando você constrói, quando você construía um muro, uma casa, você precisava... A pedra que ficava na esquina, a pedra que ficava no canto, era a pedra mais importante. Porque ela era essa pedra que ditava o ângulo da casa. E que servia de base, tanto para os laterais, como também para o que viria para cima. Você já viu como é um cômodo construído fora de ângulo? Já tentou construir um quarto sem bater os ângulos certinho? Aqui na igreja, todo cômodo aqui é torto. Se não olharem para ali, é tudo torto. Porque os pedreiros daqui não sabiam bater ângulo direito o negócio aqui. Não fala bater ângulo, vai bater... Nível. Não é nível, é o... Prumo. É o prumo? É o prumo que fala pra bater? Pra você acertar, pra você deixar certinho? Acho que... Bom, acho que prumo é mais pra você ver o nível da parede, assim, né? Mas de ângulo, assim... Isso, o esquadro. Quem foi que falou? Engenheiro? Não é engenheiro. Mas é o esquadro. Tem que bater o esquadro certinho ali, né? Pra ficar reto. Senão... o quarto nunca vai fechar. Vai ficar um negócio... E a pedra angular, ela determinava tanto os ângulos certinho, como também a altura. Dali é de onde subia a base para as partes superiores. E ela também aguentava a pressão da junção das duas paredes ali. Então era uma pedra fundamental, literalmente fundamental. Ela servia de fundamento. Ela embasava aquela construção ali, certo? Ela era uma pedra que tinha que ser forte, ela tinha que ser bem colocada, porque ela servia de fundamento para aquela construção. E Pedro está falando aqui que Jesus é essa pedra. Jesus é esse fundamento da igreja, esse fundamento da vida cristã. E tem vários textos que falam sobre isso. Se os irmãos olharem, por exemplo, Efésios 2, os irmãos não vê isso. Olha aí, por favor, Evaristo, Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19, olha só. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, vocês não estão mais fora da família de Deus, agora vocês fazem parte da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? É o ensino dos apóstolos e profetas, certo? Sendo ele mesmo, Cristo e Jesus, a pedra angular. Essa pedra central aí. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. É construído como um santuário dedicado a Deus. 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha como a linguagem de Paulo e Pedro é semelhante. Paulo está falando de construir uma casa para Deus. Pedro fala a mesma coisa, de uma casa espiritual. Paulo fala de Jesus como a pedra angular. Pedro também fala de Jesus como essa pedra angular, como essa pedra fundamental. Então, por isso que ele está falando de pedra aqui. Não é porque Jesus tinha cabeça dura, não é porque Jesus era teimoso, não. Porque ele é o fundamento, porque ele é a base, certo? Mas além de falar que ele é uma pedra, ou como uma pedra, servindo de fundamento, o texto também fala que ele é uma pedra viva. E aí vem a parte do oxímoron que a gente não entende, né? Como pode ser uma pedra viva? Ela cria braços e tem olhinhos e fala com gente, né? O que é uma pedra viva? A ideia de pedra viva aqui, a gente sabe que está falando de Jesus. Então,
Por que é importante falar que Jesus, esta pedra, é vivo? Porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. Exatamente. Porque ele voltou à vida. Então parece que a ideia aqui é uma referência à ressurreição. Tanto que, não precisa abrir aí, Evaristo, mas lá atrás, no capítulo 1, Pedro falou para nós que nós temos uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus. A nossa esperança é viva e não morta porque Jesus está vivo e não morto. Então Jesus é uma pedra que está viva. Não é uma pedra que está morta. Ou seja, né? Jesus não é apenas um fundamento passado. Não é uma coisa que ficou lá para trás e que, igual eu, se perdeu no tempo. Não. Jesus é vivo e ele continua vivo e ele é atuante. Ele trabalha nesse prédio que está sendo construído. Ele atua nesse prédio que está sendo construído. Ele é uma pedra viva. Ele não ficou lá atrás, morto. Serviu de fundamento, soterrou lá, acabou, subiu, ninguém lembra mais dele. Não, ele continua vivo. Ele continua trabalhando. Ele continua atuando nesse prédio que ele está construindo aí. Na sequência, preste atenção aqui. Pedro vai abrir ali um pequeno parênteses. Se os irmãos olharem ali, ó. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Aí, imagina que ele tem um parênteses, certo? Imagina que ele abre um parênteses. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí fecha parênteses, certo? Então, por enquanto, só para a gente entender, tira esse parênteses todo. Eu vou ler agora o versículo sem parênteses, tá bom? Olha só. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, também vós mesmos, como pedras que vivem. O que isso fala sobre essa pedra viva aí e sobre nós? Olha o que eu li. Ele é a pedra que vive, também vós, como pedras que vivem. Quais são as semelhanças aí? Tá falando da gente agora. Não, olha só, nós também somos pedras, certo? Mas além de sermos pedras aqui, tijolinhos que Deus usa nessa construção, o texto também fala que nós somos vivos. Nós somos vivos, nós somos pedras vivas. Nós ganhamos vida. Então é interessante observar que essa vida que Jesus tem, ele não guarda para si, ele compartilha com o crente. Então ele é uma pedra viva. E quem se aproxima dele também se torna uma pedra viva. Não como fundamento, mas como tijolinho. Então parabéns, você é um tijolinho. Tijolinho baiano. Maurício é um tijolinho baiano. O Lucas é um tijolo carioca. O Jimmy, tijolo boliviano. Quem mais tem aqui outra nacionalidade? Da outra cidade, outro estado. Eu sou um tijolo paulista mesmo, tem jeito. Márcio é do quê? Daqui também? Do estado, né? Sou do interior. Do interior, mas qual cidade? Novo Horizonte. Quem nasce no Novo Horizonte é o quê? Novo Horizontino. Um tijolo Novo Horizontino. Aí, ó. É isso aí. Todos nós viramos tijolinhos agora. A Sofia nasceu em Atibaia, não foi? Atibaiana. Um tijolo atibaiense, atibaiana. Um tijolo atibaiano. Tá? Agora nós somos tijolinhos. Então Jesus é o fundamento e nós somos tijolinhos. Mas olha só, nós agora ganhamos vida. Nós não somos tijolos mortos também. Nós somos tijolos vivos. Nós ganhamos vida. Jesus tem vida e compartilha a vida com a gente. Tá? Agora, por que isso que o Pedro está falando aqui é tão relevante, né? Jesus como fundamento que dá vida. Ou seja, a gente constrói a nossa vida, tudo que a gente faz, a gente constrói nesse fundamento. A nossa vida cristã é alicerçada nesse fundamento que é Jesus. E esse é um fundamento vivo que transmite vida para nós. Né? Por que isso é relevante? Eva, põe por favor aquela imagem que eu pedi. Eu gosto muito dessa imagem. É uma imagem que circula na internet há muitos anos. Não sei quem fez, não sei. Mas é uma imagem que mostra a diferença entre Jesus e todos os outros mestres da história. A diferença entre Jesus e todos os outros homens que existiram aí ao longo da história, que serviram como fundamento para várias religiões, que serviram como fundamento para várias ideias, para vários pensamentos. Olha só. Tá ali.
Jesus, e tem ali várias outras sepulturas, né? Buda, Confúcio, Marx, os Dalai Lamas. Tá? Qual que é a diferença daquele túmulo lá de trás de Jesus para todos os outros? De Jesus está aberto. O de Jesus está aberto. Isso diz o quê? Diz o quê? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E os outros? Continua morto. Os outros continuam mortos. E muitas pessoas fundamentam a vida delas nesses homens que morreram. Muitas pessoas fazem da vida delas, dão sentido para a vida delas, a partir dos ensinos de Buda. Eu conheci uma moça budista. Já conheceu um budista? Ah, não é uma religião, é um estilo de vida, aquela coisa toda meio zen, né, tal. Aquela coisa meio paz e amor, né? Não, mas eu guio minha vida pelos princípios do budismo, né? Zen, aquela coisa assim, meditar e tal. Ela está baseando a vida dela no ensino de alguém que morreu e ficou morto. Esse fundamento traz vida? Não. Karl Marx. Tem gente que guia a sua vida pelos ensinos de Karl Marx? Só você em qualquer universidade pública você vai encontrar isso, né? O marxismo ali, nas últimas consequências, né? Esse fundamento traz vida? Não. Só morte. Literal. Só morte, fome, desgraça, tudo que você pode pensar em tragédia, né? Esse fundamento não traz vida. Que outros fundamentos as pessoas têm, as pessoas usam, além dos que estão aqui, que não trazem vida? O que vocês veem por aí? Agora está na moda o estoicismo, não é? Uma ideia filosófica antiga, né? Que agora está voltando, teve livros, né? Tem tantos princípios estoicos para a sua vida, 365 dias de estoicismo, né? Tudo ressuscitando os gregos, né? O pessoal agora descobriu os gregos de novo. Sempre o pessoal descobre os gregos, né? As filosofias gregas e tal. Isso traz vida? Não. Que mais? Que outras coisas, outras ideias, outras pessoas o mundo usa de fundamento para a vida delas? Elas próprias se colocam como fundamento, né? Um egoísmo. Isso traz vida? Não. O que mais? Ali seria mais um túmulo, que é o espiritismo. Allan Kardec. As ideias de Allan Kardec. Isso traz vida? Não. É um fundamento que não traz vida. Então, é importante a gente olhar para esse título, né, de Jesus como uma pedra viva para a gente lembrar. Jesus é o único fundamento que dá vida de verdade. Nenhum outro fundamento tem esse poder. Nenhum outro. Porque nenhum outro fundamento é vivo. Nenhum outro fundamento tem o poder de dar vida. É importante a gente lembrar isso. Porque o mundo, as pessoas ao nosso redor, elas buscam fundamentar a vida nessas coisas, dessas ideias dessas pessoas. E acham que elas estão vivendo, quando na verdade elas estão desfrutando da morte. Elas estão em morte, não estão ganhando vida. Nós, diferentes dessas pessoas, nós estamos ganhando a vida da pedra viva. A pedra viva está dando vida para nós. Mas olha lá como continua. Obrigado, Pedro. Volta agora lá pro texto. Pedro chamou Jesus de pedra viva, ou aquele que vive, a pedra que vive, né? E aí ele abre um parênteses. Ele vai mostrar para nós agora duas avaliações sobre essa pedra viva. Ou seja, duas avaliações sobre Jesus. Duas opiniões sobre Jesus. Olha ali para o texto. Quais são as opiniões? Em primeiro lugar, você tem uma opinião de quem? A rejeição. Dos homens. A rejeição dos homens. E a segunda opinião? A opinião de Deus. Certo? Aqui, se o texto está falando sobre Jesus, a gente entende que Deus ali está falando de quem? Do Pai. Certo? Então, os homens rejeitaram a pedra. Ou seja, os homens rejeitaram Jesus. E Deus Pai aprovou Jesus. Certo? Então, são duas avaliações distintas. Em primeiro lugar, você tem aí a rejeição pelos homens. Né? As autoridades judaicas, de fato, olharam para Jesus, quando Jesus estava aqui no seu ministério, olharam tudo que Jesus fez, ouviram tudo que Jesus ensinava, e qual foi a avaliação deles? Esse homem tem que morrer. Esse homem não vale
nada. Vamos tratá-lo como um bandido e vamos crucificá-lo, vamos matá-lo da pior maneira possível, da crucificação. Ou seja, eles avaliaram Jesus, avaliaram o ensino de Jesus, olharam para essa pedra viva e falaram, isso daqui não tem valor nenhum. Rejeitaram completamente Jesus ao ponto de crucificá-lo, ao ponto de mandá-lo para a cruz. Isso foi surpresa para Jesus? Nossa, eu não sabia, pensei que o pessoal ia me adorar, pensei que o pessoal ia abrir os braços para mim, mas isso foi surpresa para Jesus? Não. Se vocês olharem aí Marcos 8, olha aí, Marcos 8, 31, isso já estava previsto já, essa rejeição. E aqui é rejeição mesmo, é a mesma palavrinha que aparece no texto aqui. Olha lá, Marcos 8 e 31. Diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Os discípulos acharam isso um absurdo. Mas Jesus estava ensinando ele, gente, não é para se favorar. Vai acontecer desse jeito. O Filho do Homem tem que ser rejeitado por todas as autoridades e inclusive pelo povo. Isso aconteceu de fato. Agora, vocês lembram de algum texto do Antigo Testamento que já anunciava, séculos antes disso, que Jesus seria rejeitado? Vocês lembram de algum texto que fala sobre isso? Isaías 53 é um exemplo disso. Olha aí, vou pôr agora Isaías 53, 2. Olha só. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Aqui não é que Jesus era feio, tá? Porque, né, isso aqui não é que significa que Jesus não era uma pessoa, sem muita aparência física e agradável, precisava fazer uma plástica, não era isso. Né? Aqui a ideia é que não tinha nada que se destacasse. Tem pessoas que se destacam pela sua beleza? Tem, tipo eu. Eu me destaco pela minha beleza. Onde eu vou, as pessoas, no sentido negativo, né? Mas aqui a ideia é o quê? Jesus não tinha nada que falasse, uau, olha como ele é lindo, ele era uma pessoa normal. O Alan, o Márcio, o Jimmy, o Lucas. Não era como eu, lindo. Não, é normal. Uma pessoa que não tinha uma aparência, nem uma formosura que se destacasse. Uma pessoa normal, era isso, certo? Não tinha nenhum destaque. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. De novo, nada que se destacasse, nada que fizesse com que ele se destacasse dos demais. Uma pessoa normal. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ou seja, Isaías, séculos atrás, falou, o Messias, o Cristo, ele vai ser desprezado, rejeitado. As pessoas vão olhar para ele e não vão dar valor a ele. Vão olhar para ele, a avaliação sobre ele vai ser uma avaliação ruim, uma avaliação negativa. Ele não vale nada, ele não tem nada que nos interessa, nós vamos crucificá-lo, nós vamos desprezá-lo. É muito vívido esse quadro que Isaías põe. É muito vívido. Isso acontece. Então, essa é a postura dos homens. Agora eu pergunto, isso continua acontecendo ainda hoje? Sim. As pessoas continuam olhando para Jesus, avaliando Jesus e rejeitando Jesus? Sim. Não mais o crucificam. Mas se pudessem, colocavam na cruz de novo. Não é verdade? Elas olham para Jesus e desprezam Jesus. Você fala de Jesus para as pessoas, qual é a reação das pessoas? Aquelas caras e bocas, né? Quero saber. Para com isso, não quero saber. É uma rejeição. É você estar diante da pedra viva e falar, isso não me interessa. Eu avalio isso para mim não tem valor. Nem. A minha avaliação é uma avaliação negativa. Os homens continuam a fazer isso hoje. Os homens continuam desprezando Jesus. E ao desprezar a pedra que dá vida, eles desprezam a vida.
e as próprias bênçãos que essa pedra traz, que Jesus traz. Vocês lembram que Jesus, quando falando com os fariseus, ele falou, olha, vocês examinam as escrituras em busca da vida eterna, porque vocês acreditam ter nela a vida eterna. E as escrituras falam de mim, mas vocês não querem vir até mim para ter vida. Vocês querem a vida, mas a vida está em mim, mas vocês não querem vir até mim. O homem moderno é igualzinho. Ele olha para Jesus, a fonte da vida, e ele não quer ir até Jesus, que é a fonte da vida. Não mudou nada. Ah, mas o ser humano evoluiu, não é verdade? Hoje nós somos pessoas mais iluminadas. Hoje a gente tem urna eletrônica. Né? Hoje é uma outra pegada ao mundo, não é mesmo? Hoje a gente tem os verificadores de fatos, né? Hoje a gente tem o chat GPT. Hoje a gente está num mundo muito mais evoluído. Ninguém mais crucificaria Jesus hoje. Ninguém mais rejeitaria Jesus hoje. As pessoas continuam rejeitando Jesus. O ser humano continua igual. Só que agora ele tem mais tecnologia, só isso. Eu passei os evangélicos de judia, as pessoas lá não rejeitam tanto Jesus, porque os evangélicos criaram Jesus. Inventaram Jesus lá, recortaram Jesus lá. Eles rejeitam a palavra de Jesus, a verdade Sobre Jesus. Então, se você chegar perto de uma pessoa qualquer agora, vai ter que falar, não acredito em Jesus. Quase. Por quê? Porque ele puxa muito o Jesus que os evangélicos criaram. Exatamente. Não é o Jesus de verdade. Não é a pedra viva. É uma pedra lá que pegaram. Ó. Assim, eles vão falar, acredito que estou aqui, como não disse, acredito isso é uma verdade, mas na hora de ver Jesus, não se vive. Só vida aquele Jesus lá que os evangélicos tiraram. É aquilo. A pedra viva, Jesus, ela tem um formato, mas ela não encaixa nos meus planos. Então eu vou pegar uma outra pedra, uma pedra sabão. Já viram pedra sabão? Como que é a pedra sabão? Ela é levinha, né? Você mexe ela lá direitinho, você corta, ela é lixa, né? Você vai lixando ela lá, vai polindo ela toda, e ela encaixa certinho na vida que você quer. Aí eles falam, olha aqui, Jesus, é a pedra sabão. Mas essa não é a pedra viva. A pedra viva você não quer, meu amigo. Você vai pegar o martelo do Thor, você vai arrebentar o martelo nessa pedra. Não muda, essa pedra não muda. Mas o Jesus que o meio evangélico criou é o Jesus da pedra sabão, não é a pedra viva. É o Jesus da pedra sabão. É isso aí. E aí eles falam, a gente crê em Jesus. Crê em nada. Inventaram Jesus. E aí o mundo abraça isso daí. Como assim? E desse próprio Jesus, nada, que ser, tá? Ah, sim, ela queria. Ela estava sedenta, exatamente. Exatamente. Mas o ser humano não quer. A mulher samaritana quis ir até Jesus. O homem moderno, os incrédulos, não querem. Depois por Jesus, sabe? Exatamente. Mas olha só aí o contraste para a gente terminar. Volta lá, por favor, Eva. Se por um lado Jesus foi rejeitado pelos homens, por outro lado foi aprovado por Deus, foi reconhecido por Deus. Tanto que Jesus o ressuscitou. Os homens mataram, mas mas Deus ressuscitou a Jesus. Então aí o texto fala que Jesus é uma pedra, comparado, né, como uma pedra preciosa, de alto valor, e uma pedra eleita. Ou seja, uma pedra escolhida. Agora, olha só que interessante, presta atenção. Ali você vê que Jesus é uma pedra eleita e preciosa. Eleita. Quem Pedro disse que é eleito também? Os crentes. Então, mais uma vez, uma coisa que é aplicada a Jesus é aplicada aos crentes. Deus escolheu Jesus para aquela tarefa. Ele foi um eleito, o Messias escolhido ali. Foi designado para aquela função. E nós também fomos escolhidos para estar junto com Deus, por causa do que Jesus fez. Então, mais uma vez, a gente vê esse compartilhamento aí, né? Tanto que mais para frente, no versículo 9, abre aí, por favor, Elo, 2:9. Olha lá, vós, porém, sois raça eleita. Jesus foi eleito. Vocês também são eleitos, vocês também estão escolhidos. Agora, olha, aí que está o paralelo. Olha como Pedro é o pescador que sabe escrever bem, viu? Eu gosto do Pedro, viu? Ele manja. Se eu fosse um peixe, ele me pescava. Olha só. Pedro está falando assim, olha, Jesus foi desprezado pelo mundo
mas aprovado por Deus, escolhido por Deus. Vocês também são desprezados pelo mundo, mas também são escolhidos, eleitos por Deus. Vocês têm a vida de Jesus, vocês têm a eleição de Jesus, vocês estão próximos de Jesus, tudo, vocês foram rejeitados como Jesus, tudo que Jesus experimentou, vocês também estão experimentando agora. E isso coloca os crentes para, peraí, então eu tô em boa companhia, né? Se tudo que Jesus experimentou, eu estou experimentando, e se tudo que Jesus concede, eu tô me beneficiando disso como privilegiado, então eu estou em boa companhia. Isso ia dar um ânimo neles ou não? Opa! O mundo desprezou Jesus. Se o mundo desprezou Jesus, meu amigo, ele pode me desprezar, ele vai me desprezar e eu não estou nem aí. Eu estou perto da pedra viva. Eu não vou sair daqui. Pode o mundo acabar, pode o mundo falar o que for. Eu sou aqui do lado da pedra viva ganhando vida. Eu sou eleito. Eu não vou sair daqui. O mundo pode falar o que quiser. Então é muito legal como o Pedro vai construindo esses paralelos aí. Legal. E essa aprovação aí que Deus dá em relação a Jesus, né? Deus Pai testemunhou isto sobre Jesus em pelo menos 2 momentos. Vocês se lembram? Quando foi que Deus Pai falou publicamente que Jesus era o Messias, que Deus aprovava aquilo, Deus aprovava aquele ofício? Quando foi que isso aconteceu? Pelo menos 2 vezes. Batismo. No batismo, este é o meu filho amado, em quem me compraz, e onde mais? Na transfiguração. Quando eles estavam lá no monte da transfiguração. Este é o meu filho amado, ou meu filho eleito. Lucas diz isso, meu filho eleito, a ele ouvi. Ou seja, Deus deu testemunho público dessa aprovação. Os homens rejeitaram, mas Deus aprovou. E aprovou tanto que Jesus não ficou morto, mas ressuscitou depois. Legal. Agora, hoje a gente não vai ter tempo de olhar isso, mas na próxima ocasião, eu quero mostrar, vou marcar aqui que a gente parou aqui, porque eu quero mostrar para vocês o que está por trás da ideia de Pedro agir. Porque se vocês olharem o versículo 5, o versículo 6, Pedro vai fazer várias citações do Antigo Testamento agora. Então ele está pensando em alguns textos. Ele está pensando em alguns trechos da Bíblia. E a gente tem que explorar o que está por trás do pensamento de Pedro para a gente entender de onde ele está puxando essas imagens. Mas o que a gente tem que levar hoje para nossa casa, essa primeira lição aqui. É o primeiro componente da identidade cristã. O crente é parte de uma construção divina. Quem é o fundamento dessa construção? Jesus. E nós somos o quê? Tijolinhos. Somos os tijolinhos de Jesus. Né? Tem as ovelhinhas de Jesus, agora tem os tijolinhos de Jesus, certo? Então a gente vai abrir uma olaria. É olaria que faz tijolo? Olaria? Vai abrir uma olaria de Jesus. Vários tijolinhos, tá? Tijolinhos de Jesus. Nessa casa que está sendo construída. A gente vai ver mais disso na próxima ocasião. Certo? Legal, vamos terminar então orando. E a gente vai orar pelo quê? Como a gente vai orar então? Qual vai ser o conteúdo da nossa oração? Como pedras, possamos ajudar os outros a seguir Jesus. Que nós sejamos tijolos úteis nessa construção de Deus, né? Que mais? Você dá um Que nós que já estamos próximos, nos aproximemos cada vez mais dele, né? Já viram sabe cachorro pequenininho? Cachorrinho pequenininho, pincher, esses assim? Eles sentem muito frio, né? Vocês já viram esses cachorrinhos pequenos, quando eles estão no frio, como eles ficam com o dono deles? Eles entram por dentro da roupa e eles quase entram dentro da pessoa, né? Parece o alien, né? Ele quer entrar dentro de tanto frio. Ele fica ali perto, mais perto possível. Assim tem que ser um crente com Jesus. Eu estou te comparando a um pincher agora. Né? Olha, saiu de tijolo para pincher, só uma comparação boa. Melhor ficar com a comparação de tijolo, né? Mas qual que é a ideia? Você tem que estar sempre mais perto, mais perto, mais perto. Você já está perto. Mas agora você tem que estar mais perto, para você visualizar isso melhor. Para você experimentar isso mais. Para você vivenciar isso com mais força, com mais vigor, com mais intensidade. O que mais? O que mais a gente pode orar? Agradecendo porque a gente era tudo uns tijolos feios, né? A gente era tudo umas pedras feias. Agradecer porque fomos escolhidos. Aí, menos eu. Eu era uma pedra bonita, né? Não, até eu era uma pedra. Era uma pedra difícil, viu? Cabeça dura.
Mas Deus foi lá, pegou e nos transformou em pedras úteis no seu reino agora. Nós estamos sendo usados ali. O que mais? Uma última coisa aí, pelo que mais a gente pode orar? Pensando agora em quem não é crente. O que a gente pode orar, com base nisso, por quem não é crente? Nossos amigos, familiares. Pelo que a gente pode orar por eles pensando nesse texto? Que eles compreendam essa mensagem, né? Hã? Que eles compreendam a mensagem e ganhem vida. Porque eles não têm vida. Para que eles se aproximem de Jesus. E então ganhem vida. Conheçam essa pedra viva e ganhem vida. Isso tem que ser a nossa oração. Porque nós já ganhamos isso. Nós já temos vida. Nós já somos pedras, pequenas pedras vivas. Agora a gente tem que orar por essas pessoas para que elas se tornem pedras vivas também. Então vamos orar e aí a gente encerra por hoje. Santo Deus, obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu. Não porque nós éramos bons, não porque nós tínhamos alguma vantagem, ou representávamos alguma vantagem para o Senhor e para o seu reino, mas pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, o Senhor nos transformou em pequenas pedras nessa construção que é a sua igreja. E nós agradecemos porque temos um fundamento muito claro, muito definido, sólido, resistente e que está vivo. E que dá vida, que é o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, a construir toda a nossa vida em cima desse firme fundamento. Ajuda-nos, Pai, a basear a nossa identidade, ou seja, quem nós somos, como nós nos vemos, como nós nos comportamos, com base em Jesus e naquilo que Jesus fez por nós. E para que nós não sejamos guiados, orientados, dirigidos pelo que o mundo pensa, pelo que o mundo fala sobre nós. Que nós estejamos fundamentados em Jesus, que a sua igreja esteja fundamentada em Jesus, e que assim, tijolo por tijolo sendo adicionado, nós cresçamos como um edifício para a sua glória. Para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que essas pessoas se aproximem de ti, Pai. Que essas pessoas que estão distantes ouçam o convite de Jesus, vinde a mim, e ouvindo esse convite, atendendo esse convite, se aproximem, e então se tornem pedras vivas. Ajuda-nos, por favor, Pai, a proclamar isso, porque como Pedro vai dizer mais para frente, o Senhor nos separou para que proclamemos as suas virtudes, para que anunciemos a sua salvação. Capacita-nos a isso, por favor. Leve-nos agora em segurança para casa, abençoa o resto da nossa semana, em todas as atividades que faremos. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.